gravação, né? Então, começamos a nossa gravação. Bom dia, eu sou o professor Jerônimo, do Centro Universitário Neftec, né? A maioria de vocês me conhece, principalmente da área de cálculo, né? Cálculo 2, provavelmente todo aluno que está se formando agora foi meu aluno, é só eu que trabalho essa disciplina, pelo menos em Caxias do Sul, né? E probabilidade estatística, eu sei que alguns de vocês foram meus alunos, mas não foram todos, né? Mas, enfim, então, primeiro, gente, dizer para vocês que é um compromisso muito grande que vocês têm, né, de fazer o ENAD. Por quê? Porque o ENAD impacta na nota do curso e a nota do curso impacta na qualidade do diploma de vocês, né? Vocês querem ser formados por um curso que tenha nota 5 ou que tenha nota 3, que tenha nota máxima ou que tirou só a média, né? Então, daqui a pouco, quando vocês vão se inserir no mercado de trabalho, isso vai pesar, né? Então, que curso que você fez, né? Como é que foi a qualidade do curso que você fez? Então, tem tudo isso, né? Que impacta nesse compromisso que vocês estão assumindo agora. Isso impacta também nos colegas de vocês que estão vindo, né? Que estão ingressando agora, no curso que eles vão fazer, na gestão desse curso, né? Em como o MEC olha para esse curso, em como o mercado de trabalho olha para esse curso. Então, né, não é simplesmente uma prova que a gente vai fazer a esmo, mas sim um compromisso que a gente assumiu com a instituição, com o nosso diploma e com os nossos colegas, né? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação, tá? Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint com vocês para a gente poder acompanhar os conceitos de estatística e probabilidade, que tem uma dimensão de cálculo, de calcular, mas também ela tem uma dimensão conceitual muito grande, né? Eu sempre friso nas minhas aulas de probabilidade estatística, quem foi meu aluno sabe, eu friso muito a dimensão conceitual desses aspectos, né, da probabilidade da estatística, porque se a gente não sabe o conceito, muitas vezes a gente se embaralha, né? Começa a ir na direção contrária. Então, vamos compartilhar aqui o PowerPoint. Ok? Todo mundo observando a minha tela, pessoal? Sim. Ok, então. Então, vamos lá, pessoal. O que eu trouxe para vocês nessa manhã, né? Então, o que a gente tem, né, de probabilidade estatística, que é uma área extremamente, né, ampla. A maioria das pessoas acha que a estatística, vamos começar falando de estatística, são duas áreas diferentes, né? Até enquanto a sua origem histórica. Historicamente, a probabilidade se originou do jogo, né? Tinham vários matemáticos que eram jogadores inveterados, jogadores viciados, né? E eles começaram a calcular as chances, as possibilidades que eles tinham de ganhar no jogo. Então, eles começaram a desenvolver sequências de cálculos que fizessem previsões, né? Previsões de se eles iriam ganhar ou não. E isso até hoje é muito presente na área de probabilidade. Por isso, se a gente vai pegar um livro de probabilidade, né, ou uma apostila de probabilidade que seja, nós vamos ter lá cálculo envolvendo dados, envolvendo baralho, envolvendo caixas, que a gente retira objetos de dentro dessa caixa, né? Tudo isso ainda tem um viés muito histórico da probabilidade, né? E em termos de empresa, em termos de aplicabilidade, a gente começa aí a ter as chances de uma peça estragar, as chances de um funcionário faltar e me deixar na mão, as chances de um treinamento ser eficiente, as chances de uma máquina emperrar e assim por diante, né? Então, esse cenário do jogo, ele acabou ganhando uma aplicação aí mais direcionada para a empresa, que é isso que a gente procura olhar no curso de engenharia. E já a estatística, né? Estatística vem de estadística, de estado. Ela teve seu início em dois fatores, né? O Estado fazendo contagem de pessoas, fazendo censos, populares censos, para recrutar pessoas para a guerra, né? Soldados para a guerra, e para a cobrança de impostos, né? Então, a igreja e o Estado também eram muito próximos, né? Nesse período, né? Então, tinha esse interesse aí. E aí, com essas técnicas de coleta de dados,
se criou toda essa área de estatística e, posteriormente, né, a estatística se divide em estatística descritiva, inferência estatística, estatística probabilística, acabaram se aproximando, assim, os dois ramos, né, que, na verdade, são ramos completamente distintos. Então, a gente vai começar falando sobre estatística. Então, quando a gente fala de estatística, a maioria das pessoas se concentra muito na média. Se você vai falar sobre estatística com qualquer pessoa, ela vai pensar em média. Ah, média eu sei fazer. Por quê? Até porque vocês, durante a carreira acadêmica de vocês, têm que fazer média para ver se vocês passaram ou não na disciplina. Né? Se a gente vai... qualquer fenômeno que a gente quer analisar, normalmente as pessoas pensam em termos de média. Ah, a média do tempo do deslocamento é tal, então eu posso sair tal hora para o trabalho. A média da produção é tanto, né? Então eu posso estabelecer isso como meta. Só que a média, gente, ele é um fenômeno que nos engana muito, tá? A média, muitas vezes, ela é mentirosa. Por quê? Porque a média, ela é atraída pelos pontos fora da curva. E aí entra aquela piadinha, né? Que o pessoal faz, que a estatística é uma ciência que não precisava existir. Muita gente diz por quê? Porque ela diz que se eu comer um frango e você não comer nenhum frango, nós dois comemos meio frango. Né? Essa é a piadinha que o pessoal faz, que circula por aí. E o que tem de erro nessa piada? Né? Se eu comer um frango e você não comer nenhum, os dois comemos meio, ok, estamos falando da média. Mas o que a média faz? A média é sempre atraída pelo ponto fora da curva, pelo outlier, que a gente chama popularmente, né? Então, a média acaba mentindo muitas vezes. Só que esse é o erro que a gente comete ao usar a média sem usar o desvio padrão, tá? Então, toda vez que a gente falar em termos de média, a gente precisa considerar o desvio padrão, e o ENAD considera isso, tá? Porque eu observei várias questões envolvendo medidas de variabilidade. Eu destaco para vocês que a medida de variabilidade mais importante é o desvio padrão. É uma medida que a gente consegue pensar na prática. O que o desvio padrão mede? Ele mede quanto o fenômeno está oscilando da sua média para cima ou para baixo. Então, a gente vai partir da média como um fator de referência, mas considerando essa ideia que a média é atraída pelo ponto fora da curva, a gente vai considerar o desvio padrão para medir quanto que isso está oscilando, né? Quanto está variando ou para cima ou para baixo. O desvio padrão é uma medida que eu vou dizer para vocês, entre aspas, ela é irmã da variância. Ou seja, para a gente conhecer o desvio padrão, primeiro a gente precisa conhecer a variância. O que a variância é, pessoal? A variância é uma medida quadrática. Basicamente, ela é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, por isso que na prática a gente não consegue visualizar muito bem a variância. A variância, basicamente, ela é conceituada como o quadrado do desvio, né? A gente vê quanto o fenômeno está desviando da média e isso é elevado ao quadrado. Só que em termos de prática, isso acaba não sendo algo muito palpável, assim, né? Mas, enfim, para fabricar, entre aspas, o desvio padrão é muito útil. Se a gente vai pegar a fórmula do desvio padrão ou da variância, tá? Eu botei a fórmula da variância aqui embaixo, vocês observam, tá? Tem duas fórmulas para variância. A gente daqui a pouco vai achar, meu Deus, eu nunca vou decorar isso, é muito difícil. Gente, nem eu não decoro isso aqui, tá? Para fazer uma variância ou desvio padrão, eu sempre monto uma tabela. Eu pego um rascunho e monto uma tabela. Eu não sei a fórmula de cor, mas eu sei o conceito de cor. Então, é isso que eu acho que é mais importante, tá? Eu sei que a variância é o quadrado do desvio, é quanto o fenômeno está desviando da média, tá? Mas, enfim, quando eu mostrar a tabela para vocês, isso vai ficar um pouco mais claro. Uma coisa que vocês precisam cuidar, tá? É que tem duas... Por que tem duas fórmulas para variância? Uma é para a população, lembrando os conceitos mais elementares lá de estatística. População se refere ao grupo inteiro, tá? Ao grupo inteiro. Então, por exemplo, se eu tenho... Vamos pegar esse exemplo aqui que eu botei. Vamos considerar as vendas de eletrodomésticos de 2 vendedores durante uma semana.
temos as vendas que o João fez e temos as vendas que a Juliana fez. Se eles trabalharam apenas uma semana na empresa, nós vamos usar essa primeira fórmula. Por quê? Porque essa é a ideia de população, a população é o todo. Para eu poder usar essa fórmula aqui, eu tenho que pegar todas as vendas do João, desde que ele entrou na empresa até o momento atual, tá? E se eu estou com uma amostra, o que é uma amostra? Uma amostra é um pedaço, é um recorte da população, eu vou usar essa fórmula aqui de baixo. Professor, e se não falar? Muitas vezes não vai falar, mas vai dar a entender, tá? Vai dar a entender se é uma população ou uma amostra. Mas eu posso falar para vocês assim, sem medo de errar. Até pensando na área assim de controle estatístico do processo, assim, ó, gente, a maioria das solicitações, das situações, nós vamos ter um parâmetro de amostra, tá? É muito raro a gente ter acesso aos dados na sua íntegra. O mais comum, o mais simples e mais normal é a gente ter acesso a um recorte desses dados, tá? Mas então, o que muda? Né? Uma coisa importante também a gente entender, o ENAD comumente passa fórmulas para a gente, só que a gente tem que saber o que ela significa, né? Então, aqui N é o número, né, de elementos. Então, por exemplo, aqui nas vendas de João eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Então, eu usaria 5 aqui nesse denominador, e se fosse uma amostra, eu usaria 4, né? Porque é esse número de eventos aqui, menos 1. FI é a frequência absoluta, tá? Frequência absoluta é o número de acontecimentos, e aqui nós temos o símbolo da média, tá? A média até, na verdade, esse Mi aqui é para a população, tá? Aqui na amostra eu até botei errado, o símbolo seria um X com um tracinho em cima. Então, vocês vão ver o Mi como símbolo para média e o X com um tracinho em cima para a média da amostra, tá? São os dois símbolos da média que tem. E variância é sempre S. Eu não botei aqui, mas é um S com uma potência 2 em cima. Então, ok. Daqui a pouco vocês estão olhando isso aqui e tá difícil. Professor, eu nunca vou lembrar disso. Ok, mas vamos focar no conceito. Então, o que a variância é? A variância é o quadrado do desvio, tá? Isso que a gente tem que pensar. Então, vamos lá. Vamos se concentrar aqui no João Roberto. Se a gente vai olhar para o João Roberto, pessoal, ele vendeu 10, 2, 8, 3 e 7. Vamos pensar em termos de média, né? Então, eu nem introduzi o conceito de média ainda, mas média eu acredito que todo mundo conheça. Tu vai fazer 10 mais 2, mais 8, mais 3, mais 7. Deu 30. Essa soma aqui dos valores de João Roberto deu 30, tá? 30 dividido pelo número de eventos, 30 dividido por 5, a média de João Roberto é 6. Ele tem uma média de vendas de 6 eletrodomésticos por dia, né? A média da Juliana, pessoal, eu não preciso fazer para vocês, né? Todo mundo percebe que a média da Juliana é 6, vende sempre 6. Qual é o problema dessa situação aqui? Né? Se a gente vai pensar só em termos de média, como eu já falei para vocês que a média mente para nós, vocês vão achar que o João Roberto e a Juliana, eles são vendedores idênticos. Bom, em termos assim práticos, ok. O João Roberto tem uma média de 6 e a Juliana tem uma média de 6. O grande problema disso aqui é que se a gente abrir a loja amanhã de manhã, eu tenho certeza que a Juliana vai vender 6 eletrodomésticos. Mas o João Roberto eu não tenho certeza de quanto ele vai vender. Será que ele vai vender 2? Será que ele vai vender 10? Será que ele vai vender 8? Será que ele vai vender 3? Então, essa é a diferença de um para o outro, tá? Então, nós temos assim, ó, essa oscilação de vendas de um para o outro, tá? Então, em termos de previsão, eu posso dizer para vocês que a Juliana é uma vendedora mais regular. É uma vendedora mais regular quando comparada com o João Roberto. Então, isso, gente, essa regularidade, essa espécie de regularidade, ela é medida, perdão, pelo desvio padrão, tá? E para montar o desvio padrão, primeiro a gente precisa pensar na variância. Então, vamos ver isso aqui. Eu, gente, não encasqueto com essa fórmula aqui, tá? E eu penso em montar uma tabela, tá? Então, olha só como é que eu vou fazer. Estou pensando no João. Eu monto uma tabela
Primeira coisa, eu organizo nessa tabela aqui as vendas dele, ó. Ele vendeu 10 segunda, 2 terça, 8 quarta, 3 quinta e 7 sexta, tá? Ele vendeu aqui, teve esse conjunto de vendas aqui. A média eu calculei antes com vocês, tá? Então, a média era 6. Então, aqui na segunda coluna, o que vai acontecer aqui, pessoal, na minha segunda coluna? Eu vou ver quanto essa média está desviando, tá? Então, eu vou ver quantas vendas dele está desviando da média. Então, aqui, eu vou fazer 10 menos 6, que é a média. 10 menos 6 é 4, né? O que esse 4 aqui quer dizer? Esse 4 quer dizer que desviou 5 unidades para cima da média. Ele ficou 4 unidades acima. No outro dia, eu vou fazer 2 menos 6, eu encontrei menos 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele desviou 4 unidades, porém, para baixo da média. Ele esteve 4 unidades abaixo da média. No dia seguinte, o que aconteceu? 8 menos 6, ele desviou 2 da média, tá? Desviou 2 unidades para cima da média. Ele vendeu 2 unidades a mais que a média. No dia seguinte, o que aconteceu? Ele tem 3 menos 6. Ele desviou 3 da média, porém agora foi para baixo. Ficou menos 3. E no último dia, 7 menos 6, ele desviou 1 da média, porém para cima. Então, isso aqui, pessoal, é o desvio da média, tá? Então, a gente está vendo quanto ele desviou da média. Mas observem o problema que acontece, tá? Olha aqui uma coisa. 4 menos 4, 0. 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Se eu somar esses resultados aqui dessa coluna, eu obtenho 0. E isso vai acontecer sempre, tá? Por quê? Porque a média se propõe a ser um parâmetro que compensa isso, tá? Então, sempre vai ficar 0 essa coluna aqui. E aí, os estatísticos, quando estavam inventando, estavam criando isso, né? Eles pensaram num truque para sair fora disso. O 4 anula com menos 4 e o 3 anula com menos 3. Então, a técnica que eles descobriram foi elevar tudo ao quadrado. Por quê? Porque aí vamos para o cálculo zero, né, gente? Quando eu elevo ao quadrado, eu sempre fico com um valor positivo. Então, aqui eu tenho 16, né? 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. E 1 vezes 1 é 1, 46. Tá? Então, aí eu estou com a soma do quadrado do desvio, 46. Esse 46 aqui é a chave do sucesso, tá? Se eu estiver trabalhando aqui, se eu estiver trabalhando com população, a gente vai fazer 46 dividido por 5, que vai dar 9,2. E se eu estiver trabalhando com amostra, eu vou fazer 46 dividido por n menos 1, ou seja, eu vou fazer 46 dividido por 4, que vai dar 11,5. Isso depende do enunciado da questão, tá? Quando eu leio essa questão aqui, do João Roberto, apesar de não estar escrito claramente, me dá a entender, tá? Que é uma semana, o cara dificilmente vai ter trabalhado uma semana só na empresa, tá? Provavelmente ele vai ter trabalhado mais. Então, gente, a gente vai ter que interpretar, tá? Eu imagino, assim, que na maioria das situações, o que acontece? Na maioria das situações, a gente está trabalhando com amostra, tá? Então, ó, vamos considerar as vendas de eletrodomésticos de 2 vendedores durante uma semana. Vocês reparam aqui que não fala, mas para mim dá a entender que é a amostra. Tá? E até pensando nos conceitos lá de CEP, né? A gente entende que a maioria dos fenômenos que a gente tem, eles se concentram na amostra mesmo, tá? Ok, gente, a variância de Juliana eu nem precisaria fazer, tá? Porque a gente percebe de cara que ela é muito constante, que ela não varia, tá? Mas se a gente quiser fazer aqui, nós temos aí a variância da Juliana como zero, tá? Tanto da população quanto da amostra. Então aqui, gente, ó, quando eu tenho tanto 9,2 pro João como 11,2, são duas medidas quadráticas, tá? Isso, então, em termos de prática, eu tenho muita dificuldade de visualizar isso. Agora,
Quando eu parto aqui para o desvio padrão, já fica mais fácil da gente entender, tá? Então, como a variância é uma medida quadrática, é muito difícil a gente relacionar ela com o fenômeno. Então, é mais interessante a gente tirar a raiz quadrada dela. Por que tirar a raiz quadrada dela, pessoal? Considere que a gente elevou ela ao quadrado antes, tá? Antes a gente elevou ela ao quadrado, ó. Aqui no João a gente pode ver melhor. Então, a gente faz a operação oposta, a gente tira a raiz quadrada, que aí a gente vai ter o resultado prático, né, do desvio padrão. Então, aqui a variância do João Roberto, nós tínhamos 9,2, isso como parâmetro de variância, né? Tirando a raiz quadrada de 9,2, a gente tem 303. Podemos arredondar isso aqui para 3. Eu acabei não digitando aqui da amostra. A amostra era 11,5. Vamos tirar a raiz quadrada de 11,5, né? Vai ser 3,39. A gente vai arredondar para 3. Professor, e no ENAD, como é que eu vou fazer a raiz quadrada de 9,2? Se eu não sei, se eu não tenho calculadora lá no ENAD. Bom, pessoal, raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então, a gente sabe que vai ser um pouquinho mais que 3. E esse pouquinho a mais vai ser arredondado, né? Então a gente pode fixar o 3. Se fosse uma questão de ENAD, provavelmente seria 3 no gabarito. Tá? Isso em termos de prática, o que quer dizer? Que a média do João é 6. Mas eu preciso considerar que ele vai vender ou 3 a mais ou 3 a menos. Então, eu estimo um intervalo de vendas para ele de 3 a 9 unidades. Então, eu trabalho com essa ideia de intervalo, não com a ideia de um valor fixo, né? Porque, se ele vai vender 6, eu vou ter uma expectativa frustrada. Professor, mas lá tinha o 10 ainda, que está fora desse intervalo que o senhor colocou. Lembrando que esse intervalo não vai contemplar todos os dados, tá? E aí a gente teria que entrar no assunto intervalo de confiança, né? Vai também de acordo com o nível de significância que a gente está dando para isso. Mas tem ainda, traduzindo assim, né? Os pontos muito fora da curva ainda podem ficar fora desse intervalo. Sei lá, vamos supor que deu uma Black Friday lá no dia, né? E aí o cara vendeu um absurdo. A loja fez uma torra de estoque lá, e aí esse dia que a loja fez a torra, elevou a média do cara lá para cima, mas ele não é um fenômeno que ocorre regularmente. Então, esses fenômenos que não ocorrem regularmente, eles ficam fora do intervalo de uma forma assim bem natural, tá, gente? Agora vamos lá. Como é que isso aqui apareceu no ENAD para a gente? Então, vamos lembrar lá no começo do curso, o que eu falei para vocês? Que, às vezes, o que a gente precisa mesmo é saber como responder, saber como marcar, né? Então, vamos analisar essa questão aqui. Na construção civil, um dos ensaios mais conhecidos e aplicados ao controle tecnológico de concreto, né? É barará, 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 que normalmente são modelados, recebidos o concreto na obra, verificar o atendimento da resistência. Para tal, é importante conhecer o desvio padrão. Reparem uma coisa, pessoal. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, praticamente, que é só de contextualização. Eu poderia dizer para vocês que é de conversa fiada, que é de blá, 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 tá? Em resumo, contextualização que, em termos de cálculo, não vai ser significativo para vocês resolver. Então, o que eu sugiro para vocês? Assim, tá? Vocês leiam, vejam se não tem, às vezes acontece de ter algum número, alguma informação desse contexto aqui que vocês precisam pescar, vocês precisam, né, capturar para poder resolver a questão, mas não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui. Aqui vocês reparem que é só contexto mesmo, tá? O que é importante? Ele diz aqui, conhecer o desvio padrão, ou seja, essa fórmula aqui vai falar de desvio padrão. E aí temos o quê? A tabela a seguir apresenta os resultados da resistência de 3 corpos de prova. Corpo de prova 1, corpo de prova 2, corpo de prova 3, e a tensão aqui do lado. E aí, pessoal, olha só, eles deram a fórmula do desvio padrão. E eu acho que, professor, por que eles deram a fórmula do desvio padrão? Eu não sei, gente. Às vezes as questões, elas têm uma intenção, sabe? Então, elas, daqui a pouco, dá essa fórmula aqui, desse jeito que ela tá,
pode ser que complique ainda mais o aluno, né? Do que ajude. Então, o cara vai olhar para esse monte de símbolo aqui e vai pensar, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso, tá? Mas vamos lá, gente, vamos com calma, vamos traduzir essa fórmula. O que ele está dizendo aqui, ó? Que é o somatório, tá? Ó, do primeiro evento até o enésimo evento. No nosso caso, nós temos 3 eventos, somar o evento do 1 ao 3, né? A frequência absoluta menos a média, lembra que eu falei que a média pode ser um x com um tracinho em cima, elevado ao quadrado, n menos 1. N menos 1 é usado quando a gente está falando de amostra, tá? Então, primeiro ponto, vocês não vão se assustar com essa fórmula aqui, por quê? Vocês vão saber o conceito. Qual é o conceito? Para ter o desvio padrão, eu faço a variância primeiro, tá ok? Como é que eu faço a variância? Eu faço o quadrado do desvio. Vamos lá, então. Olha como é que eu montei a tabelinha aqui para responder, se fosse eu fazendo essa prova. Eu ia montar aqui uma tabela começando pelo x, que pode ser chamado de fi também, tá? Ó, 25, 22 e 28. Botei aqui a tensão dos 3 corpos de prova. A primeira coisa que eu preciso fazer em termos de desvio padrão, gente, é ver quanto isso está desviando da média. Então, vamos fazer a média. Podia fazer de cabeça, tá? Ó, 25 mais 22 mais 28, 75, tá? Quantos eventos nós temos? Nós temos 3. 75 dividido por 3, 25. Aqui é a média, ó, 25. Ok, feito a média. Então, vamos lembrar o que o professor Jerônimo falou, a média muitas vezes nos engana, a média muitas vezes ela é atraída pelos pontos fora da curva, então nós vamos ver quanto esse fenômeno está desviando da média. Desviando é fazer uma subtração, né, gente? Para ver se está desviando para cima ou para baixo. Então, aqui eu vou ter 25 menos 25, 0. 22 menos 25, menos 3. Traduzindo, aqui não desviou nada, aqui desviou 3 para baixo. E aqui, 28 menos 25 mais 3. O que isso quer dizer? Desviou 3 para cima, tá? Aqui vai acontecer aquele problema que eu falei para vocês, ó. 0 é 0, né? E menos 3 mais 3 é 0 também. A soma dessa coluna aqui foi 0. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? Vamos elevar ao quadrado para contornar esse problema que o sinal negativo nos traz. 0 vezes 0 é 0, menos 3 vezes menos 3 é mais 9, e 3 vezes 3 é 9. Então, aqui nós temos a soma do quadrado do desvio, que seria a parte de cima da fórmula. Ó. Vocês reparam, pessoal, que sem contar a raiz quadrada que a gente faz por último, tá? Toda essa lenga-lenga que está escrita aqui, ó, está resumido nessa tabela que eu fiz. Para, vamos dizer assim, dissecar essa fórmula, eu montei essa tabela aqui, tá? E aqui, pela própria fórmula, está me dizendo aqui que é a amostra, né? Então, aqui também, o problema também dá a entender. Eu vou fazer 18 dividido por 2, que dá 9, né? A minha variância é 9. E aí, gente, assim, ó, quando eu não cheguei a elaborar questões do ENAD para a prova do ENAD mesmo, né? Mas a professora Alexandra, que vocês conhecem, ela elabora bastante provas. E ela sempre nos comenta, assim, né, que o ENAD nos orienta a botar a resposta certa no gabarito e botar distratores. O que são distratores, pessoal? Distratores são, já diz o nome, né? São coisas para distrair o aluno. Então, vocês olham uma coisa aqui, tá? Vocês encontraram 9 como variância. E olha aqui, alternativa D, 9. Para que é isso aqui? Ah, essa aqui eu tenho certeza, essa aqui eu acertei. Tá? Então, tu vai marcar D e vai errar. Por quê? Porque esse 9 é a variância e o problema está falando de desvio padrão. Então, o que vocês precisam fazer ainda? Precisam tirar a raiz quadrada do 9 e alternativa A. Então, sempre façam isso. Cuidado com os distratores. Então, vai ter a resposta correta e vai ter as alternativas que são os distratores. O que são isso, os distratores, pessoal? São alternativas pensadas no que o aluno vai errar. Tá? O que o aluno vai errar? Onde o aluno vai errar aqui? As outras eu não analisei assim com muito cuidado. Ó. Mas a letra E também, tá? A letra A é para o cara que confundir desvio padrão com média, ó. Ou até aquela saliência visual, não é bem tu confundir, é tu tá tenso para fazer a prova e tu olha rápido, né? Ah, 25, 25 é isso.
Então, não caiam nessa armadilha, tá, gente? Sempre vão com calma, sempre revisem bem. Então, essa questão aqui, questão de desvio padrão, eu tenho certeza que todo mundo que foi meu aluno ia conseguir fazer. Porque eu trabalho assim como eu estou trabalhando aqui com vocês. Trabalho em termos de conceito, trabalho em termos de montar uma tabela, de não ficar meio cego assim pela fórmula, porque tu olha para a fórmula, realmente ela é enrolada, tá? E desvio padrão, assim, é uma coisa muito, muito importante, tá? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês, trouxe os conceitos de um bloco de questões que eu vi aparecendo no ENAD, que é questões relativas a desvio padrão. Pode ter de variância também, tá? Mas, enfim, então, matamos aí essas questões de desvio padrão, todo mundo sabe. Segundo bloco de questões que eu trouxe, tá, pessoal? São as questões de dados agrupados. Então, normalmente, aparece uma questão ou outra de dados agrupados, tá? Então, dados agrupados, a gente tem, né, vamos voltar lá para os conceitos, nós temos 3 tipos de classificação de dados. Nós podemos classificar os dados como dados brutos. O que são dados brutos? São aqueles que vêm lá do campo de pesquisa, que não tem nenhuma organização, tá? Eles vão seguir simplesmente um padrão temporal ou um padrão aleatório, muitas vezes. E aí nós temos o rol, como eu trouxe para vocês aqui, tá? Um rol que vai estar em ordem crescente ou decrescente. Eu faço rol sempre em ordem crescente, mas isso é chatice minha, é costume meu mesmo, tá? Ele pode ser em ordem decrescente também, que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é os dados agrupados, tá? Então, esses dados aqui que eu trouxe para vocês inicialmente, eles não estão agrupados, estão soltos. O que são dados agrupados, pessoal? Quando a gente começa a ter classes de dados. Por exemplo, os salários que vão do 500 ao 1.000, do 1.000 ao 1.500, tá? Do 2.000 ao 2.500. Então, a gente trabalha com faixas. Isso aqui é um exemplo de 2007, eu esqueci de botar a legenda ali para vocês, até podem reparar que os salários estão mais baixos, né, do que os praticados atualmente. Mas quando a gente começa a trabalhar com faixas de salários, nós vamos ter dados agrupados. Isso é muito útil quando nós temos muitos dados, tá? 5, 6 mil funcionários aí, 4 mil funcionários, aí fica interessante a gente trabalhar com faixas salariais. E também pode aparecer na forma de histogramas, que são os gráficos que consideram as classes também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como montar. Eu falei para vocês, salário de 500 a 550, de 1.000 a 1.500, mas eu não posso, assim, simplesmente fazer isso a esmo, como eu quero. Tem um padrão matemático para isso. O ENAD vai pedir para vocês fazer uma tabela? Não, tá? Mas ele vai pedir para vocês analisar as tabelas. Então, eu mostrei aqui como ela é formada, porque se a gente conhece a lei de formação, ela fica mais fácil a gente entender, tá? Nós temos aqui a famosa fórmula de Sturges, tá, professor? Como é que eu vou fazer log de n, tá? Isso na prova, o valor do logaritmo, ele vai estar informado para vocês. Por óbvio, não tem como decorar, né? Os logaritmos mais básicos a gente até decora, mas pode ser de valores, né, muito diferentes. Isso vai vir informado para vocês. O que a fórmula diz? 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo de n, número da amostra. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 3, 30. Tá? Nosso n, número da amostra, é 30. Então, eu vou fazer direto aqui, tá, pessoal? Mas considerem que o logaritmo de 30 vai estar informado na prova para você, se for necessário. Dá aproximadamente 1,47. Multiplica por 3,3 e soma 1, tá? Então, nós temos aqui 5,8. Então, 5,8, nós vamos arredondar isso aqui para 6. O que isso aqui é, pessoal? K. São as classes, tá? Quantos grupos a gente vai ter? Quantas faixas salariais a gente vai ter? Nós vamos trabalhar, então, com 6 faixas salariais. E qual vai ser a amplitude dessa faixa salarial? Amplitude é outro conceito importante da estatística, tá? Amplitude vem de amplo, é o tamanho que essas faixas vão ter, tá? Então, como é que a gente calcula isso? Amplitude sempre assim, tá? Maior menos o menor. Então, 3.000 menos 550.
3.000 menos 550, 2.450. Aí fazer uma espécie de média, tá? Dividir por 6, que é o número de classes que a gente tem. 408 por 33. Gente, esse aqui é o único ponto da estatística que eu conheço, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já ensinei de estatística, que contraria o padrão de arredondamento, tá? Então, aqui a gente vai arredondar para cima sempre, para nenhum elemento ficar de fora. Então, numa situação mais regular, por óbvio, está abaixo de 5, a gente arredondaria para baixo, né? Mas aqui a gente acaba precisando arredondar para cima, para nenhum elemento ficar de fora. E aí, como é que se monta, então, uma tabela ou um histograma que eu vou mostrar depois para vocês? Tu começa do primeiro valor, tá? Que é 550, e tu soma a amplitude que tu calculou anteriormente, que é 409. Então, tu vai ter 550 mais 409, né? 550 mais 409, nós temos 959, ó, como a primeira faixa salarial. O que vocês vão fazer? Tu vai contar quantos salários tem entre 550 e 959. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E se fosse exatamente 959, ele não poderia ser contado aqui, tá? Por quê? Porque nós temos um intervalo aberto. Ele cairia na faixa de baixo, que é um intervalo fechado. Para montar a próxima classe, pessoal, 959 mais a amplitude, que é 409, tá? 1.368. Vamos contar quantos salários estão nessa faixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa, tá? Então, o que vocês têm que analisar? Que vocês não vão precisar montar, tem que analisar. Se cada uma dessas faixas salariais tem a mesma amplitude, tem a mesma diferença, faz o limite superior menos o inferior e vê se dá o mesmo valor, tá? Se dá o 409 que vocês acharam na fórmula anterior, e se contemplam todos os valores aqui, tá? Isso que vocês precisariam analisar. Esse processo de contagem que eu fiz aqui nas duas primeiras classes, que eu vou deixar assim, não vou fazer nas outras, né? Porque vocês pegaram a ideia, e até se não daria tempo, vocês entenderam como é que é. Isso vai caracterizar a nossa frequência absoluta, tá? Então, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês a frequência relativa, que eu vi uma prova do ENAD pedindo frequência relativa. O que a frequência relativa é? É basicamente, pessoal, a porcentagem, tá? É a base para tu fazer a porcentagem. Eu poderia mostrar para vocês como fazer uma regra de 3, mas não tem necessidade, tá? Nesse ponto que vocês já estão, eu posso atalhar um pouquinho aqui, e eu tenho certeza que vocês entendem. É só fazer esse valor, cada valor da frequência absoluta dividido pelo total, ó. 16 dividido por 30, 8 dividido por 30, 1 dividido por 30, 1 dividido por 30, 1 dividido por 30 e 3 dividido por 30. Isso aqui, pessoal, já dá a porcentagem, tá? Então, por exemplo, entre 550 e 959 reais, nessa faixa salarial, nós temos 53% dos funcionários. Entre 959 e 1.368, nós temos o quê? 26% dos funcionários. E assim por diante. Se vocês acham que é difícil ter esse raciocínio que eu fiz aqui, vocês multiplicam por 100, tá? Não é uma coisa obrigatória, mas daqui a pouco dá para fazer, não tem problema nenhum. Dá para fazer essa multiplicação por 100. Eu só peço aqui para vocês aqui, ó. Aqui na última não é 1%, aqui é 10%, tá? Então só foi um errinho de digitação que eu esqueci de botar um zero. Então a frequência relativa, ela me indica aqui, né, a porcentagem que existe entre cada faixa salarial. Então isso aqui depois eu vou mostrar para vocês. Eu vi uma questão do ENAD pedindo aí percentuais, porcentagem dentro de uma faixa específica. O que acontece agora também? Pessoal, eu também vi uma questão de média no ENAD para dados agrupados. Média simples, vocês pegaram a ideia, vocês já sabem, né? O que vocês fazem todo o semestre para calcular o grau A de vocês, né? Soma grau A com grau B, divide por 2, tem que dar 7, né?
Depois, soma grau A com grau B com grau C, divide por 3, tem que dar 5. Então, vocês sabem fazer média. Agora, para dados agrupados, tá? Como é que funciona? Então, vamos pegar uma situação aqui, tá? Depois, eu estou trazendo situações minhas primeiro, tá? Que são um pouquinho mais simples. Depois, eu trago a do ENAD para vocês pegarem primeiro o conceito, como eu estou batalhando com vocês nisso. Conceito, tá? Depois, aí a gente vê como é que é a fórmula. Vamos supor, tá? Questão de prova. A tabela ao lado, seria abaixo, botei ao lado para ficar mais visual, traz o preço, né, de determinado produto em função das quantias de um certo produto. Como vamos encontrar a média aritmética? Então, vamos supor que isso aqui é um estoque, tá? Entre 18 e 20 reais, nós temos 120 produtos. Entre 20 e 22, 150. Entre 22 e 24, 180. Entre 24 e 26, 200. 26 e 28, 190. 28 e 30, 160. Tá? O problema é o seguinte, pessoal, tá? De 18 a 20, nós temos 120 produtos, mas tu não sabe se é R$18,01 tem 99, R$18,02 tem 3, tu não sabe a distribuição de preço aqui dentro. E aí isso acaba te anulando a possibilidade de fazer a média mais regular, tá? Mas tem uma estratégia para a gente fazer a média quando isso acontece, tá? A fórmula, mais uma vez, é essa aqui, tá? Somatório de XI e FI dividido por somatório de FI. Se a gente pega isso aqui, pessoal, a gente se apavora e acha que não sabe nada. Eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz com vocês quando a gente estava se referindo ao desvio padrão, tá? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma tabela e dissecar essa fórmula aqui na tabela, tá? O que a gente tem que fazer? Como tu não sabe quantos produtos tem com R$18,01, quantos produtos tem com R$18,50, quantos produtos tem com R$19, tu usa um ponto de ancoragem, tá? Esse ponto de ancoragem é o ponto médio da classe. Essa classe vai do 18 até o 20. Então, tu vai ancorar no 19. Por que tu vai ancorar no 19? Porque 19 é o ponto médio, tá? Eu botei o cálculo aqui, eu quase não precisava botar para vocês. 18 mais 20, né? 38 dividido por 2, 29. 20 mais 22, 42 dividido por 2. 22 mais 4 dividido por 2. E assim por diante, tá? Só fazer a média desses dois valores aqui. Claro, professor, aqui é fácil de ver, né? Do 18 até o 20, é claro que é o 19 que está no meio. Do 20 até o 22, é claro que é o 21 que está no meio. Mas nem sempre vai ser assim tão simplesinho, tá, gente? Então, o ponto de ancoragem que vocês vão usar é esse ponto médio aqui, tá? Soma os dois intervalos e divide por 2. Ó, reparem que eu achei um ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem, que é o ponto médio, vai ser multiplicado pela frequência absoluta. 19 vezes 120, ó, 19 vezes 120, 21 vezes 150, 23 vezes 180, 25 vezes 200, 27 vezes 190 e 29 vezes 160. Ó, deu todos esses valores aqui que vocês somam eles, tá? Então, ó, deu 24.340 dividido pelo total da frequência absoluta. Então, a média aqui, 24,34, tá? Então, de novo, não esquentando a cabeça com fórmula, pensando na dimensão conceitual, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Achar um ponto de ancoragem a partir do ponto médio, fazer o ponto médio de cada intervalo e multiplicar esse ponto médio pela frequência absoluta. Somar os valores e dividir pelo total, que aí é mais ou menos o conceito da média mais clássica, tá? Ok, pessoal. Vamos dar uma olhada como é que isso apareceu no ENAD, tá? Então, eu trabalhei com vocês aqui, ó, as classes do 18 ao 20, né? Do 20 ao 22, aqui também, ó, quando eu tinha montado, do 550 ao 959. E o ENAD trouxe um histograma, tá? O histograma é uma representação de dados agrupados, tá? Porém, pessoal, ele está no formato geométrico, por óbvio, né? Ó, então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos analisar essa questão do ENAD. Uma empresa de eletrônicos portáteis interessadas em traçar um perfil de seus potenciais consumidores
realizou uma pesquisa com 30 pessoas. Bom, como eu falei para vocês antes, desse contexto que vocês poderiam dizer que é um blá, 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 nós tiramos aqui o número da amostra, tá? O número da amostra é 30, teve uma informação importante no meio. Então, não ignorem isso, né? Deem uma olhadinha aí, porque podem ter dados significativos ali. Indagando quanto cada uma delas gastou com aparelhos eletrônicos e acessórios no último mês. Os resultados obtidos foram tratados e apresentados na forma de um histograma de frequência, conforme apresentado abaixo. Tá. E aí nós temos 3 assertivas para avaliar. Isso aqui é muito ENAD, né, gente? Ó, entre os entrevistados, a média de gastos com compra de aparelhos foi superior a 145. Gente, precisamos fazer média para saber responder essa aqui, tá? 2. Entre 2% dos entrevistados gastaram entre 340 e 380 na compra de aparelhos. Eu vou ter que fazer a frequência relativa. Entre os 40%, gastaram entre 100 e 140 na compra de aparelhos. Eu vou ter que fazer frequência relativa, tá? O que é frequência relativa, para quem não gosta muito de nomes técnicos, né? Frequência relativa é aquela que me dá a porcentagem. Ó, essa que eu fiz aqui. Pode ser essa aqui, e aí tu pode multiplicar por 100 de cabeça, ou pode ser essa aqui, tá? Que tu multiplica por 100 e tu vê claramente. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, e a gente vai ter que fazer esse cálculo de média aqui também, tá? Detalhe, eu tinha passado aqui para vocês na forma de tabela, e nós vamos ter que pescar esses dados da tabela aqui do nosso histograma. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Antes de tentar responder essas questões aqui, vamos transformar esse histograma aqui, o polígono da frequência, numa tabela. Olha aí como é que eu fiz então, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, de 60 até 100, tá? Ó, já reparei que o 80 aqui é o ponto de ancoragem, já tá marcado, tá? Ou então é um distrator para vocês se distraírem. Sempre olha o começo e o final, ó. De 60 até 100, quantos consumidores eu tenho? 5. Aí vocês olham lá no eixo Y, tá? De 100 a 140, nós temos 9 consumidores. De 140 a 180, olha no eixo Y, temos 6 consumidores. De 180 a 220, temos 5 consumidores. De 220 a 260, temos 2 consumidores. De 260 a 300, temos 1 consumidor. Aqui não tem nada, professor. Não tem nada, é zero, né, pessoal? Zero é um número como qualquer outro. Entre 300 e 340, nós não temos ninguém, temos zero. E entre 340 e 380, temos 2 consumidores. Somando tudo isso aqui, eu encontro o 30 que falou lá no enunciado. Gente, tem gente que fica olhando para o gráfico e tenta achar as respostas. Eu não acho bom isso, tá? Eu não faço isso nem para mim. Eu pego esse gráfico aqui, esse histograma, na verdade, e transformo numa tabela. Ele me dá essas 2 primeiras classes aqui. Então, vamos tentar responder a primeira pergunta, que falava da média, porque a partir daí eu já consigo eliminar algumas outras, né? Se eu tenho certeza que o A está certo, ou que o 1 está certo, ou que está errado. Eu fiz o ponto médio aqui para vocês, tá? Mas nem precisava, porque o próprio histograma indicou o ponto médio, ó. Tá? 80, 120, 160, 200. Não é sempre que isso vai estar no gráfico. Vocês sabem que a ideia é somar os intervalos e dividir por 2, né? 100 mais 160, 180 dividido por 2, 160, perdão, dividido por 2, 80, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou multiplicar esse ponto médio pela frequência absoluta. 80 vezes 5, 120 vezes 9, 160 vezes 6, 200 vezes 5, 240 vezes 2, 280 vezes 1, 320 vezes 0, 360 vezes 2. Botei só o resultado aqui, tá, pessoal? Somei tudo, deu 4.920. Dividi por 30, tenho certeza que a média é 164. Vamos avaliar a primeira assertiva, então. Número 1. Entre os entrevistados, a média de gastos com compra de aparelhos e acessórios eletrônicos foi superior a 145. Verdade, é 164. Então, eu tenho certeza que a primeira está correta, tá?
Então, nós temos ali o quê, pessoal? A, B, C, D e E. A B diz que apenas a 2 está correta. Pode riscar fora, a gente tem certeza que a 1 está certa. A 1 e a 3, estou na dúvida, ainda não sei. A D está dizendo que a 2 e a 3. A D vocês podem riscar também. Tá? Então, vocês já riscam a B e a D. Vamos ficar focados entre A, C e E. Então, vamos lá. Vamos tentar responder agora a segunda questão. Entre os entrevistados, 2% gastaram entre 340 e 380. Eu fiz de todas aqui, tá, pessoal? Vocês podiam ter feito só da do 340 a 380, que seria essa última classe aqui, tá? Eu fiz todos para demonstrar. Mas, basicamente, vocês poderiam fazer só dessa última, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer 2 dividido por 30, tá? 2 dividido por 30, que dá esse 0,66666 que eu botei aqui. Se quiser multiplicar por 100, tá? Pode multiplicar por 100 também. Para visualizar mais claramente, nós vamos ter que 6,6%, mais ou menos, gastaram nessa faixa. Vamos ver, então? Entre os entrevistados, 2% gastaram. Está errado. 6,6%. Por que 2, pessoal? Para o aluno se distrair com esse 2 aqui, tá? Então, é falsa. O número 2 é falsa. Então, vamos ver o que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos a letra E, que dizia que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. A gente sabe que a 2 não. Então, a gente já pode riscar a E. E a C diz 1 e 3 apenas, então eu estou em dúvida entre A e C agora. Vamos olhar, então. Preciso avaliar aqui a assertiva 3 de qualquer forma. Entre os entrevistados, 40% gastaram entre 100 e 140. Mais uma vez, pessoal, eu fiz de todos, não precisava. Vocês podiam fazer só das duas classes que estavam sendo referidas ali, tá? A última e essa aqui, entre 100 e 140. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer 9 dividido por 30, tá? Botei aqui o cálculo, que vai dar 0,3. Se quiser multiplicar por 100, tu vai ter 30%. Entre 100 e 140, temos 30%. E aqui está dizendo que temos 40%. Então, essa aqui é falsa também. Nos sobra a alternativa A. Apenas a 1 está correta. O que envolveu isso aqui, pessoal? Envolveu dados agrupados, envolveu média, envolveu frequência relativa. Tá? Um assunto que se começa a estudar lá no comecinho da disciplina de probabilidade estatística. Então, questão aí bem focada em dados agrupados, tá? Bom, então, como eu já falei para vocês, né, média, tá? Média é uma medidas estatísticas, né? Então, média é o que o pessoal mais conhece e nem sempre a gente vai trabalhar só com média, tá? Então, como eu já tinha frisado para vocês antes, considerar o desvio padrão, tá? E considerar também os outros fatores. Em termos de medidas estatísticas, apesar das pessoas conhecerem mais a média, a gente vai sempre focar em média, mediana e moda. Tá? Essas três a gente precisa conhecer. Então, essa questão aqui, que eu tenho, não me recordo o ano que foi, está dizendo aqui bem simplesinha, tá? Um grupo de funcionários tem o seguinte tempo de montagem, com base nas afirmações, tá? A média é tanto, a moda é tanto, a mediana é tanto e a variância é tanto. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar a variância por último, tá? Porque a variância, vocês viram, variância é mais chata de fazer, né? Então, eu vou deixá-la por último. Daqui a pouco eu consigo ir eliminando as questões e, por eliminação, eu nem preciso fazer a variância daqui a pouco. Vamos avaliar cada uma das assertivas, então. Está dizendo que a média é 18,41. O que vai ser a média? A média vai ser somar os valores e dividir pelo número. Então, vamos lá. 16 mais 17 mais 16 mais 20 mais 18 mais 16 mais 17 mais 19 mais 21 mais 22 mais 16 mais 23. Somei todos. 221 dividido pelo número de eventos, que são 12, tá? Então, nós vamos ter aqui 18 com 41. Sim, a primeira assertiva é verdadeira. Então, vamos analisar o que nós temos ali de A, B, C, D e E.
para já ir eliminando, tá? Por quê? Vamos lá que a gente tem certeza. A gente tem certeza que a média é 18,41, porque é bem fácil de fazer. Então, vamos lá. A B não considera a primeira, a número 1. Então, eu vou tirar a B fora. E a C também. Então, eu risquei a B e a C, tá, gente? A B e a C já estão fora. Estou em dúvida entre a D e a E. Mediana. Pessoal, a mediana é um fenômeno muito importante de se investigar, tá? Inclusive, o IBGE já está usando bem mais mediana do que média. O que a mediana é, tá? A mediana é o valor que está no meio, no centro do rol. Então, a gente precisa pegar os nossos dados e colocar eles em ordem crescente ou decrescente. Como eu já falei para vocês, né? Nós temos aqui a mediana, o rol, em ordem crescente. Por quê? Por chatice minha. Podia fazer decrescente também, tá? Então, o valor que divide o rol bem no meio vai ser a mediana. Às vezes divide certinho, às vezes não. Quando não divide certinho, a gente pega dois valores, tá? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 para a direita. Ou seja, o 17 e o 18 dividem esse rol bem certinho em 2. Tá, professor, mas agora, qual vale? É o 17 ou o 18? Nenhum dos dois, tá? É a média entre eles. É 17,5. Então, eu posso concluir que a minha mediana é 17,5. O que diz a mediana? Mediana é 17,5. Então, eu tenho certeza que a 4 também está correta. Tá? Por que tu fez a mediana, professor? Porque a mediana era fácil de fazer. Então, eu fiz ela primeiro. Bom, A ainda está considerado certo. E a D, pessoal, a D fala 1, 2 e 3. Mas eu tenho certeza que a 4 está certa. Então, eu vou riscar a D também, tá? Eu tenho certeza que vai ser ou A ou E. Vamos lá. Vou fazer a variância? Não, vou fazer a moda, que é mais fácil. O que a moda é, pessoal? A moda é aquilo que mais se repete, tá? É tipo assim, ó, uma roupa que está na moda, é uma roupa que todo mundo usa. Uma gíria que está na moda, é uma gíria que todo mundo fala. Então, é o que mais se repete. Observem aqui. O 16 aparece 4 vezes, o 17 2 vezes, o 18 uma vez, o 19 uma vez, o 20 uma vez, o 21 uma vez, o 22 uma vez e o 23 uma vez. Então, a minha moda é o 16, tá? Então, eu fiz o rol aqui para achar a mediana, mas para achar a moda também ficou bom. Então, eu tenho certeza que a moda também vai ser 16. Então, a assertiva 2 está correta. Como a letra A não considera assertiva 2, me sobra a E. Tá? Então, a E está correta. Eu não vou nem fazer variância para não perder tempo, para não me estressar, porque eu preciso montar uma tabela grande, daqui a pouco eu me enrolo, né? Então, como eu falei para vocês, às vezes vale mais a nossa habilidade de saber marcar, né? De eliminar algumas coisas e jogar com o gabarito, né? Então, isso aí também é bem importante, tanto numa prova de ENAD quanto numa prova de concurso. O que eu vi em relação à média no ENAD? Tá? Então, eu vi uma questão, estou trazendo um print de uma questão aqui para vocês do ENAD. Tá? Ela trazia um contexto aqui para nós. Tá? A questão anterior, então, gente, ela falava de medidas estatísticas de uma forma geral. Tá? Essa aqui me parece que ela fala especificamente da média. Então, ela começa contextualizando aqui. Ó. Um dos grandes problemas para a indústria é a rotatividade de funcionários. Dados do IBGE indicam que temos uma taxa nacional de 36% de rotatividade entre tais anos, né? A tabela abaixo traz os setores específicos, né? Extrativismo, construção, comércio, administração e agricultura. E aí, pessoal, questão bem simples, tá? Questão que qualquer um de vocês poderia matar, poderia acertar. Só tá pedindo média aritmética simples, ó. Então, o que diz aqui? As médias da construção civil e do comércio estão acima da nacional. A construção civil, a gente nem precisa fazer a média para ver que realmente está acima do nacional. A nacional é 36, ó. Aqui tu vai ter 83,4, 92,2, 86,6. Com certeza vai estar acima. Se quiserem fazer o cálculo, podem fazer, mas o importante, às vezes, é a gente, quando mata uma questão assim mentalmente, né, a gente popa serviço, popa gasto mental. Então, eu observei ali e já vi que está acima.
E aí? A construção civil apresenta uma média inferior a 45%. Não, a gente já viu que é mais alta, tá? Tá lá em cima. 83,5, 92,2, 86,2, ó, só por via das dúvidas, se quiserem fazer, vai dar 87,2. Então, essa aqui é falsa, tá? Nós temos a 1 como verdadeira e a 2 como falsa. Vamos fazer o quê? Vamos riscar todas as alternativas que falam da 2. A B fala da 2, eu vou riscar. A C fala da 2, eu vou riscar. E a E fala da 2, eu vou riscar. Me sobrou ou a A ou a D, tá? Então, vamos ver qual das duas. Eu acho que eu falei errado, né? Eu risquei a E. Eu risquei a B, a C e a E. Me sobrou a A e a D como opções. Então, vamos ver o que diz a assertiva 3 ali. As médias dos setores da administração pública e do extrativismo são inferiores à média da agricultura. Então, a gente vai ter que fazer essas 3 aí para comparar. Então, a administração pública, nós temos 8,4 mais 11,4 mais 10,6 dividido por 3, né? Nós vamos ter 10,13. Podem arredondar se vocês tiverem dificuldade de trabalhar com número decimal, tá? Isso para administração. Extrativismo. Extrativismo nós vamos ter 19,3, 22 e 20. Isso dividido por 3, nós temos uma média aí de 20,43. Tá. Somando as duas, 20,43 e 10,13, nós vamos ter 30,56, como a soma das médias da administração e do extrativismo. E a média da agricultura, pessoal, aqui ó, dá para ver que é bem alta, né? Não precisa nem fazer, com certeza, ela vai ser superior a 30. Então, eu vou fazer aqui, mas nem precisava, já dava para ver de cabeça que ela é verdadeira. Estamos com uma média aí de 77,63. Então, a 13 é verdadeira, a 1 e a 13 é verdadeira, marcaria a alternativa D. Aí, gente, existe uma média que o pessoal às vezes não considera, tá? Que é a média ponderada. Tá? A média ponderada a gente não pode simplesmente fazer a média. Por quê? Porque os elementos eles ganham uma representatividade diferente dentro do conjunto de dados. Ou seja, tem alguns dados que são mais importantes que o outro. Então, vamos ver o que o ENAD nos diz. A tabela a seguir indica o número de pães produzidos por uma padaria em certo dia da semana, de domingo a sexta, tá? Então, obviamente faltou o sábado. A previsão de pães no sábado corresponde à média ponderada das quantias de pães produzidos na sexta, com peso de 0,5, na quinta, com peso de 0,13 e na quarta, com peso de 0,2. Nessa situação, o número de pães produzidos no sábado está entre. Então, primeiro, pessoal, além de estar falando claramente, está dizendo para vocês ali, ó, faça um cálculo de média ponderada. Os pães de sábado serão feitos a partir de uma média ponderada. A gente consegue entender que a padaria analisou que sexta, quinta e quarta são dias mais importantes, tá? Então, de repente, são dias que é mais significativo, vende mais, né? Por um motivo ou por outro, eles atribuíram um peso maior a esses dias aí. Então, a gente vai fazer um cálculo de média ponderada em função desse fator aí, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer o cálculo de média ponderada, tá? Gente, mesma coisa, eu não vou trabalhar com fórmula com vocês, eu vou trabalhar com compreensão de conceitos, tá? Então, o que é o conceito de média ponderada? Cada grupo tem uma representatividade diferente. Eu só copiei aqui, ó, peguei a tabela do ENAD, que é uma questão do ENAD também, que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Copiei para cá e analisei aqui, gente, o que eu chamo de fator, tá? Fator de ponderação. Qual o fator que é importante? Ó, 50% da sexta, 30% da quinta e 20% da quarta. Detalhe, isso podia ter sido dado em termos de percentual, tá? E a gente vai transformar para o número decimal. 20%, por exemplo, é 20 por 100. Então, a gente faz 20 dividido por 100, tá? Então, aqui, ó, só montei o fator. E aí eu chamo de ponderação isso aqui, que seria o resultado que deu, ó. Seria 2.100 vezes 0,2, que seria 20% de 2.100, né? 2.300 vezes 0,3, que seria 30% de 2.300.
e 0,5 vezes 2.400, que seria os 50% disso aqui, tá? Então, por isso que tem essa importância diferente. Soma os três valores, 420 com 690 com 1.225, encontramos 2.335. Essa é a quantia de pães que vai ser produzido no sábado. Letra A, não, né? Entre 2.000 e 2.150, não. Letra B, entre 2.200 e 2.350, sim, se encontra nessa faixa aqui, alternativa B. Então, mais uma questão de média que apareceu no ENAD, né? Então, reparem que apareceu média simples, média com dados agrupados e média ponderada, né? Isso vem da importância que as pessoas dão para a média, tá? Bom, gente, vamos agora entrar um pouquinho na área de probabilidade, né? Como eu falei para vocês, são domínios completamente diferentes, probabilidade e estatística. Então, aí eu reparti o curso em duas etapas, né? Falar um pouco sobre estatística, as coisas que eu achei mais importante, que eu vi que avaliei que mais apareciam em termos de padrão nas provas. E vamos olhar, então, agora um pouco de probabilidade, tá? Então, o que apareceu em relação à probabilidade? Sempre vai aparecer, gente, a probabilidade simples, tá? São os eventos divididos pelo espaço amostral. Isso sempre vai ter. E aqui é um conceito bem básico, tá? Que é o conceito de arranjo de combinação. Então, eu trago aqui como combinatória, né? Então, qual é a diferença de arranjo para combinação, pessoal? Na combinação, a ordem dos elementos, ela não importa. Tá? A ordem nunca vai importar. Enquanto no arranjo, a ordem sempre vai ser uma coisa muito significativa. Então, por exemplo, numa senha, tu fazer uma senha AB é uma senha. Tu fazer uma senha BA é outra senha. Então, são coisas diferentes, então é um arranjo. Numa corrida de automóveis, né? Verstappen chegar em primeiro, Leclerc chegar em segundo e Lando Norris chegar em terceiro, é uma coisa. Agora, o Lando Norris chegar em primeiro, o Verstappen chegar em segundo e o Leclerc em terceiro, é uma coisa completamente diferente. Então, é um cálculo de arranjo, tá? Não é o caso aqui, tá? A combinatória, a ordem não tem nenhuma importância. Como assim a ordem não tem nenhuma importância? É se eu for sortear 3 pessoas para fazer alguma coisa. E não importa a ordem. Por exemplo, tá? O caso que eu tenho aqui. Na indústria, existem 8 engenheiros eletricistas e 7 técnicos em eletrônica. Vamos fazer uma comissão, sei lá, para discutir algum assunto, para fazer alguma melhoria na empresa. E para isso, nós vamos fazer 3 engenheiros e 2 técnicos. Se eu vou convidar o André, o Beto e o Bruno, tá ok. É uma comissão. Se eu convidar o Beto, o Bruno e o André, é a mesma. Tá, gente? Vocês reparam que a ordem é só na forma que eu falei. André, Beto, Bruno. Bruno, Beto, André. Bruno, André, Beto. É tudo a mesma coisa. Tá? É tudo a mesma comissão. São todas as mesmas pessoas que estão nos representando. Então, esse vai ser um cálculo de combinação. Tá? Então, vamos lá. Às vezes, as questões de probabilidade, elas nos enrolam bastante. Então, a gente precisa dessecar elas. Está falando de engenheiro, está falando de técnico. Então, vamos pensar separadamente, tá, gente? Pensar engenheiros e pensar técnicos. O que eu tenho de engenheiros aqui? Eu tenho 8 engenheiros. Desses 8 engenheiros, eu vou selecionar 3. Então, eu vou fazer uma combinação de 8 engenheiros em grupos de 3. Tecnicamente, combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Como é que eu faço isso, pessoal? Ó, formulazinha da combinação. Agora é fórmula, agora eu não tenho como contornar a fórmula usando tabela, tá, gente? A gente precisa pensar na fórmula mesmo, tá? Então, vai ser 8 fatorial. Por que 8? Porque esse 8 sempre é o total, tu sempre vai começar com o total. O que é o fatorial mesmo, gente? É pegar o número e multiplicando ele até chegar no 1. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu botei um atalhozinho ali, mas esse é o conceito, tá? Dividido por 3 fatorial. Que é o 3? Por que 3 fatorial, professor? Porque é o número dos grupos, tá? Tu tem 8 engenheiros em grupos de 3.
e multiplicado pela diferença entre uma coisa e outra. Então, é 8 fatorial, 3 fatorial e 5 fatorial. O grupo, aliás, perdão, o total, o grupo e a diferença entre eles. Ainda mais que vocês estão fazendo ENAD, tá? Para não fazer uma conta enorme multiplicando até 8, o truque que eu uso é o seguinte. Tu vai fazer no fatorial até tu alcançar o primeiro número de baixo. Então, tu faz 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E aí tu cancela esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, tá? Tu corta ele. Não existe mais. O que sobrou em cima, então? 8 vezes 7 vezes 6, essa aí vocês fazem com tranquilidade, tá? Dá 336. Só não anotei aqui, mas dá 336. Dividido só por 3 fatorial, porque o 5 tu cancelou. O que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fazendo a divisão, 333 dividido por 6, nós temos 56. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eu tenho 56 comissões diferentes para escolher esses engenheiros, tá? Perfeito. E agora, os técnicos. Como é que eu vou fazer os técnicos? Mesma ideia, tá? Vamos fazer separadamente. Quantos técnicos eu tenho? Eu tenho 7 técnicos em eletrônica e eu quero fazer grupos de 2. Então, vai ser uma combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. Por que combinação? Porque o André e o Bruno é um grupo. O Bruno e o André é o mesmo. O Carlos e o Daniel é um grupo. O Daniel e o Carlos é o mesmo, tá? Então, é uma combinação. A ordem não tem importância nenhuma. Só muda na forma com que eu falei, tá? Então, eu tenho 7 técnicos que vão ser combinados 2 a 2. Vão ser organizados, reunidos em grupos de 2. Como é que tu vai fazer? 7 fatorial, que é o total. 2 fatorial, que é o grupo. E 7 menos 2, que é a diferença entre eles. Vocês fazem o mesmo esquema, tá? Não precisa fazer o 7 até o 1. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Faz até encontrar o primeiro de baixo. Risca esse 5 com esse 5, porque aí fica fácil de fazer. Em cima, tu vai ter 6 vezes 7, que é 42. E embaixo, tu vai ter 2 fatorial, que é 2. 42 dividido por 2 vai ser 21. Agora entra um conceito bem importante de combinatória, tá, gente? Como nós temos aqui 56 formas de escolher os engenheiros e 21 formas de escolher os técnicos, o que acontece, tá? São eventos independentes. O que quer dizer isso? Óbvio, né? Vou dizer que eventos independentes um não depende do outro. Tu escolher o engenheiro não impacta na tua escolha sobre o técnico, sabe? Não é uma coisa que impacta na outra. Ah, se eu escolher o André de engenheiro, eu sou obrigado a escolher o Márcio de técnico. Não, tá? Tu vai escolher os engenheiros, tu vai escolher os técnicos e eles vão compor um grupo. Então, são eventos independentes. Toda vez que nós tivermos eventos independentes, nós multiplicamos as probabilidades, tá? Isso não vale só para aqui, vale para todos os conceitos de probabilidade. 56 vezes 21, 1.176 formas. Temos aqui a alternativa C, dando conta disso. Mais uma questão de ENAD, aquelas de justificar, tá? Então, o que nós temos aqui? Temos o seguinte, ó. No final de um curso de administração de empresas, 20 alunos se formaram no final do ano. Assim, 4 deles serão elegidos para representar a turma, fazer a famosa comissão de formatura, que vocês devem estar enfrentando isso nesse exato momento, provavelmente, né? A partir das ideias a seguir, avalie a asserção e a relação entre elas. Primeiro, alternativa 1. É possível formar-se 4.845 combinações. Tá. Já está dando a entender que é um cálculo de combinação. Poderia dizer comissões, né, que ficaria mais entre linhas. Bom, comissão de formatura. André, Beto, Carlos, Daniel. Daniel, Carlos, Beto, André. É a mesma comissão, pessoal. Não muda nada, só muda a forma com que eu falei, tá? Então, isso obrigatoriamente vai ser um cálculo de combinação. Então, eu vou ter uma combinação de 20 elementos. Por que 20 elementos? Porque é o total de alunos que eu tenho, tomados 4 a 4. Por que tomados 4 a 4? Porque é a organização que a gente tem, tá? Eles estão organizados em grupos de 4. A gente quer uma comissão com 4 alunos.
Como é que vai ser o cálculo de combinação? 20 fatorial, que é o total, 4 fatorial, que é a quantia de grupos, e aqui embaixo a diferença entre eles, 16 menos 4, 20 menos 4, que resulta em 16. Caramba, professor, vou ter que fazer até o 1. Não, não vai fazer até o 1, vai até encontrar o primeiro. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 fatorial. Aí tu cancela o 16 fatorial com o 16 fatorial. Os números de cima tu faz a conta. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16. Temos um número enorme aqui, mas enfim, é uma multiplicação tranquila que vocês vão fazer, tá? 1.860.480. Parece que é muito difícil, mas não é. É só cálculo operacional mesmo, né? E aí, pessoal, vamos ter uma divisão por 24, que resulta nesse valor aqui, tá? Realmente é feito 4.845 combinações. Ok, então a 1 está correta, tá? Eu acho que todas elas falam que a 1 está correta, a gente não consegue eliminar ela, tá? Agora, por quê? Deve ser um cálculo de combinação. Sim, deve ser um cálculo de combinação. Vamos lá, então. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta para 1, é essa aí, tá? A letra A. A B está dizendo que não é uma justificativa, e é, tá? Ela justifica a forma de falar, de resolver, né? Aqui está dizendo que a 2 é uma proposição falsa, não é uma verdadeira. E, não, aqui a D diz que a 1 é uma proposição falsa. Não, não é falsa, é verdadeira. E a E também, nós podíamos ter eliminado a D e a E de cara, né? Porque está dizendo que a 1 é falsa e a gente tinha consciência que não, tá? Então, mais uma questão aqui do ENAD, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, bem simplesinha de fazer. Bom, pessoal, eu sempre gosto de frisar, tá? A probabilidade clássica, tá? Porque dentro da probabilidade tem muita coisa, né? E tem distribuições de probabilidade, né? Que eu vou enfatizar com você só a normal, porque é a mais usada, tá? Mas a probabilidade clássica a gente tem que conhecer, tá? Porque isso é uma coisa que cai muito no ENAD, em concurso que vocês queiram fazer, daqui a pouco em prova de seleção de mestrado, porque é uma coisa muito tradicional, muito clássica, vamos dizer assim, tá? E o conceito da probabilidade clássica, ela me diz o seguinte, que a probabilidade de um evento acontecer, eu chamei de evento A, tá? Probabilidade de A, probabilidade de um evento A acontecer. É dada pelos eventos favoráveis, é que eu sempre falo assim, gente, evento favorável, vocês não pensam que favorável é uma coisa boa. Não necessariamente, tá? Favorável é aquilo que o pesquisador quer. Por exemplo, se vocês estão investigando o número de motores que fundiu numa frota de veículos, um motor fundido vai ser um evento favorável, apesar de ser uma coisa muito ruim ter um motor fundido, né? Se vocês estão pesquisando na área da medicina, né? Um paciente doente vai ser um caso favorável, apesar de doença ser uma coisa ruim. Então, não confundam favorável com bom, tá? Favorável é aquilo que o pesquisador quer. Favorável é aquilo que o pesquisador está investigando. Dividido pelo espaço amostral, que é o total. Então, o pessoal diz assim, é aquilo que tu quer dividido por aquilo que tu tem. Isso aqui vai te dar a probabilidade clássica, tá? Então, vamos lá. Questão do ENAD. Em uma certa cidade, existem 10 postos de gasolina. Sabe-se de fonte segura, ou seja, de uma investigação bem conduzida, que 2 deles vendem combustível adulterado. Com base nisso, avalie as afirmações a seguir. Vamos avaliar cada uma das afirmações, tá? Sorteando-se ao acaso um deles, a probabilidade de vender combustível adulterado é de 20%. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui entra exatamente o que eu falei para vocês, tá? Apesar de um posto de gasolina vender combustível adulterado ser uma coisa muito ruim para o consumidor, né? Nesse caso, a gente vai chamar de evento favorável. Por quê? Porque é aquilo que eu quero buscar. Eu quero encontrar um posto de gasolina que vende gasolina adulterada. Então, eu tenho 2 eventos favoráveis, 2 pontos que me vendem gasolina ruim, de um universo de 10 postos, tá? Então, eu vou ter 2 dividido por 10, eu fiz direto aqui, vai dar 0,2 ou 0,20, vocês multiplicam por 100, dá 20%, tá? Realmente aí, nós temos 20% dos postos
que vende gasolina adulterada. Então, qualquer questão que não falar da 1, a gente risca. Vamos riscar a B e vamos riscar a C, a partir de um raciocínio bem simples. A 2, que era o raciocínio mais chato, tá? Sorteando-se 2 deles ao acaso, a probabilidade de ambos venderem combustível adulterado é de aproximadamente 2,22%. Bom, gente, tu sorteou 2 postos, tá? Para sortear o primeiro, tu vai ter 2 postos de gasolina no universo de 10. A gente já tinha feito isso, ok? Para sortear o segundo posto, bom, vamos supor que aqui tu sorteou um com gasolina adulterada. Tu não tem mais 2 postos com gasolina adulterada, tu tem um posto só com gasolina adulterada. Então, tu vai ter um posto só. E aquele que tu sorteou, tu não vai sortear de novo. Então, tu vai ter 1/9 de chance de sortear o segundo posto. Como são eventos independentes, tá? Não tem uma bolinha magnetizada que puxa a outra, não está amarrada uma na outra, tu vai multiplicar as probabilidades disso acontecer. 2 vezes 1 é 2 e 10 vezes 9 é 90. Então, tu tem 2 de 90, tá? 2 90avos, multiplicando por 100, mais ou menos 2,22% de chance de tu sortear 2 postos que vendem gasolina adulterada. Essa aqui está correta, tá? Então, vamos lá. A gente tem certeza que a 2 está correta. Então, a gente já risca a A também. Estamos em dúvida entre a D e a E. Vamos para 3. Aproximadamente 20% dos postos vendem combustível adulterado. Bom, gente, então esse aqui é o mesmo raciocínio da 1, na verdade, é a mesma pergunta que a 1, porém escrita diferente. Então, sim, ela está correta, tá? Ela está correta. Então, a gente já pode riscar a E e nos sobra a D, né? Como alternativa correta, né? A 4 ali nem precisava ser colocada, porque a gente já eliminou. Mas, de qualquer forma, ela diz que se eu escolher um posto a esmo, de forma aleatória, eu tenho 30% de chance de comprar combustível adulterado, quando na verdade é 20%, né? A gente já viu. Então, essa aqui é a ideia de probabilidade clássica, tá, pessoal? Eu sugiro, assim, que vocês deem uma atenção para isso, tá? E aí, gente, distribuição de probabilidade, tá? Quando a gente fala de probabilidade, o exemplo que eu tinha falado para vocês antes, a probabilidade sempre mede a chance de um evento acontecer. E a distribuição de probabilidade, ela já mede o comportamento dele, né? Trabalha com comportamento para aí sim fazer uma previsibilidade. Nós temos assim, ó, vários tipos, tá, de distribuição de probabilidade, mas eu vou focar com vocês na distribuição normal, que é a distribuição mais usada e mais observada, assim, tá? Então, o que é a distribuição normal, pessoal? Quando a gente faz um gráfico, coloca o nosso fenômeno numa planilha ou num software qualquer, tá? E a gente faz o gráfico, e o gráfico se comporta aqui, né, com um sino ou uma curva de Gauss, tá? Então, essa curva clássica aqui, tá? Ela pode ser mais pontuda um pouco ou mais achatada, e ela vai ser classificada entre leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica. Mas isso é mais questão de conceito, não, nesse momento aí não tange muito a vocês isso, tá? Mas é importante saber que os gráficos se comportam como uma curva de Gauss, ou como um sino de Gauss também, e a média, a moda e a mediana têm o mesmo valor, tá? Então, vários fenômenos da natureza vão se comportar com uma distribuição normal. Corrente elétrica, turbilhamento de água, e alguns fenômenos humanos também, número de divórcios, número de suicídios. Por quê? Não sei. A natureza se comporta assim, tá? Então, incrivelmente, como as dunas se formam na praia, por exemplo, né? Quando sujeitas a vento. Então, muitos fenômenos da natureza se comportam assim porque, enfim, a natureza formou muitas coisas em cima da distribuição normal, tá? Então, fenômenos como aqui, por exemplo, eu estou trazendo para vocês, tá? A permanência na fila de um banco, né, ou de um atendimento qualquer que vocês precisam, ela pode ser medida, né, pode se comportar como uma distribuição normal. Se comportando como uma distribuição normal, a gente consegue medir a probabilidade dele acontecer.
Então, a probabilidade de um evento acontecer, ela vai ser dada pela área abaixo da curva, tá? E como é que eu vou calcular essa área abaixo da curva? Conceitualmente, vocês vão calcular isso aqui com uma integral, tá? Então, vamos fazer uma integral da função que modela essa distribuição normal e vão considerar o limite de integração, isso vai te dar área. Mas isso é em cálculo, isso não é em estatística. Em estatística e probabilidade, que é a estatística probabilística, na verdade, né, isso já seria uma fusão entre as duas áreas, nós vamos trabalhar de duas formas, tá? Ou com software, tá? Tu pode usar o GeoGebra, por exemplo, pode usar o Excel, por exemplo, que eu uso bastante, ou então tu vai usar uma tabela, isso em sala de aula, tá? No ENAD, como é que vai ser? O parâmetro vai ser informado para a gente vai ter uma informação do parâmetro, tá? Então ele vai dizer, seja Z igual a tal. Por que Z? Porque é um teste Z, né? Um teste Z indica que a gente está com uma amostra grande. Se fosse uma amostra pequena, seria um teste T. Mas, enfim, vamos lá para o que nos interessa. Suponha que o tempo de permanência na fila de um banco seja normalmente distribuída. Uma média de 8 minutos, está bem pequenininho, tá, pessoal? Mas onde eu fiz essa linha aqui é o 8. Por quê? Porque se a média, a moda e mediana estão no mesmo lugar, a média tem que ficar no meio, tá? Então, ela vai ficar bem aqui. Desvio padrão, 2 minutos. Então, tu sabe como é que essa fila se comporta. Tem uma média de 8 minutos de desvio padrão 2. Tu vai no banco e tu quer ficar menos de 5 minutos. Aqui não é 5%, tá, pessoal? Eu digitei errado. O tempo de permanência seja inferior a 5 minutos. E aqui vem a informação que o ENAD tem que te dar, que vai vir. Seja Z, ou vai ter a tabela, mas o mais comum é eles informarem assim, né? Seja Z igual a 43,32. Aí vocês vão ter que realizar o teste Z primeiro. Mas antes de realizar o teste Z, eu sempre peço, eu acho engraçado isso quando eu ensino isso em sala de aula, né? Eu sempre ensino, gente, desenhem a curva, façam o desenho da curva, mas o pessoal insiste em não desenhar. Como é que a gente vai desenhar essa curva, tá? Tu faz um sino de Gauss, pode ser meio aleatório assim, tá? E tu posiciona a média bem no meio, tá? Como onde eu fiz esse traço aqui. Aqui vai ter 8, tá bem pequenininho. E aí, mais ou menos proporcionalmente, tu indica a região que tu quer. Tu quer um tempo de permanência inferior a 5. Então, repara uma coisa aqui, ó. Eu marquei o 5 aqui e rachurei a região inferior a 5, tá? Então, essa região aqui que está rachurada de azul é a região que eu quero saber. Eu quero conhecer a área dessa região aqui. Mas olha a pegadinha que tem, tá? Tu vai ter aqui que achar o parâmetro Z. Então, tu fez a curva, marcou a média e marcou a região. O teste Z é dado por isso aqui, ó. Tu vai ter o X. O que é o X? O X é aquele valor que a gente quer, aqui é 5 minutos, tá, gente? O valor que a gente quer, menos a média, tá? Que era 8 minutos, dividido pelo padrão. Tu achou menos 1,5. Aí, daqui a pouco, tu vai te enrolar assim, poxa, mas eu achei menos 1,5. E aqui o ENAD está falando de... E aí, gente, o que acontece, tá? Acontece o seguinte, ó. Esse sinal de menos, ele só indica que eu estou na curva da esquerda, tá? A curva de baixo, também é chamado de cauda. Na cauda da esquerda. Então, não encasquetem com esse sinal de menos. Então, pensando em termos de módulo, tá? Vocês estão com 1,5. Então, seja Z 1,5 igual a 43,32%. Eu tirei fora aqui as alternativas. Alternativa A, 43,32%. Está errado. Por quê, gente? Porque 43,32% é a região entre o ponto X e a média. Ou seja, essa região aqui que está em branco, tá? Então, essa região aqui, ela compreende 43,32%. Não é o que a gente quer. A gente quer saber dessa cauda aqui. Essa curva inteira, ela corresponde a 100%. Isso quer dizer o quê? Que essa metade da esquerda é 50% e essa metade da direita é 50%. O que a gente vai fazer, então? Se eu sei que daqui até o fim é 50, é só fazer 50
menos 43,32. 6,68, ou seja, a chance é bem pequena de tu ir para esse banco e ficar menos que 5 minutos na fila. Vamos lá agora a uma questão do ENAD, tá? O que nós temos aqui? Questão do ENAD. Em um processo industrial, testou-se a dilatação de um certo material, quando submetido a uma certa temperatura. Então, aqui é só o contexto, está contextualizando qual situação foi modelada, né, pessoal? Um material que aqueceu. Encontrou-se média de 10 milímetros de dilatação e um desvio padrão de 0,02 com distribuição normal. Aí está indicando quanto mede o parâmetro Z aqui e pedindo uma análise do texto. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, fazer a padronização, meio que não precisava fazer, né? Porque a gente tem o parâmetro Z dado aqui. O que a fórmula diz? X, que é o valor que a gente quer, menos a média pelo desvio padrão. Eu sempre faço o desenho primeiro, tá? Risca uma curva aqui, posiciona a média bem no meio, a média é 10, posiciona o valor que tu quer 10,04, é o que está pedindo aqui em todas as alternativas, ó, 10,04, 10,04, 10,04, 10,04, então eu vou trabalhar com esse valor, tá? E está falando aqui de resultados maiores que 10,04. Então, resultados maiores é para cima, 10,05, 0,6 até mais infinito. Aí vamos lá para a área de cálculo, falando de limites, né? Então, eu quero saber o que, pessoal? Essa área rachurada aqui, tá? E aí, nós vamos ter o quê? Nós temos um parâmetro 2, que fazendo esse cálculo aqui dá 2, né? Podem acompanhar aí. 10,04 menos 10, dividido por 0,02, encontramos 2, o que era bem provável, tá? A probabilidade de encontrar-se um resultado maior que 10,04 é 97,92%. Bom, gente, essa aqui não tem cabimento nenhum, tá? Porque essa região aqui, só essa região toda aqui, ela é 50%. Né, do traço azul até aqui, até o final. Meia cauda é 50%. Então, não tem como passar de 97. Não tem lógica isso aí. Para passar de 97, tinha que estar toda essa região aqui, tinha que estar praticamente toda a curva, tá? Porque toda a curva aqui vai ser 100%. Então, a letra A é bobagem, tá? Letra B, pessoal. A probabilidade de encontrar-se um resultado maior que 10,04 é 2,28. Qual é a lógica aqui? Meia curva é 50. 50 menos 47,72, porque eu estou numa cauda, resulta em 2,28, é a alternativa B que está correta, tá? Então, as outras foram os distratores aqui, né? Para a pessoa que somou, para a pessoa que pensou errado, enfim, tá? Então, também bem tranquilo, eu acho que o segredo, assim, gente, é fazer o desenho da curva mesmo, tá? Fazendo o desenho da curva, vocês conseguem ter uma visualização bem mais exata, né? E é incrível, assim, muitas vezes os alunos na sala de aula, eles não querem desenhar a curva, não sei, dá preguiça, dá alguma coisa assim, né? Mas quando a gente faz esse desenho da curva, o que acontece? Tá? Acontece que a gente começa é ignorante, né, meu? A visualizar, né? A visualizar de uma forma bem mais exata, né? O fenômeno. Certo, pessoal? Então, eu agradeço aí a participação de vocês nessa aula de hoje, no sábado de manhã, né? Agradeço a participação de vocês, desejo, assim, muito sucesso para todos vocês no ENAD. Lembrando, né, gente, vocês estão